um grande livro de ficção científica que influencia as relações mesmo nos dias de hoje. Estou falando, é claro, de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. A Guerra dos Mundos de H.G. Wells foi originalmente publicada em 1898 e foi escrita pelo gênio H.G. Wells, um dos mais importantes autores de ficção científica, considerado por muitos como o pai dela, tendo em seu currículo livros como O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau e também A Máquina do Tempo. Um homem, como podemos dizer, muito à frente do seu tempo, tendo todas essas concepções e ideias que debatemos até os dias de hoje, na ciência ficcional ou na ciência real. H.G. Wells era um homem muito interessante, de fato, e não só brilhante, criativo, mas também muito inteligente e um homem também muito culto, sendo inclusive membro da Sociedade Fabiana, e ele sabia dosar muito bem uma coisa que era sua criatividade na escrita, usar personagens, criar enredos interessantes. Não só isso, como também mostrar um pouco de ciência real mesmo, ou seja, ficção científica raiz, mas também propor reflexões e críticas à sociedade. E nós podemos perceber isso em A Guerra dos Mundos, e em seus outros livros também, mas estamos aqui para falar de A Guerra dos Mundos. A história se trata de um homem simples lá na Inglaterra, que não tem nada de muito especial, e ele é tão não especial que nem sabemos o seu nome. Esse homem, que não tem nada de especial, é então convidado para presenciar a investigação de um cientista a um estranho meteoro em forma de cilindro que caiu numa fazenda. E na hora que vai investigar esse meteoro estranho, eis que sai dele um alienígena, revelando na verdade que esse meteoro era uma espaçonave e que esse alienígena veio de Marte. E esse alienígena imediatamente se mostra hostil e perigoso. E os marcianos começam o ataque. Os alienígenas estão saindo de seus cilindros e estão marchando sobre a Terra em seus grandes autômatos de 3 pernas enormes que estão atacando e difundindo terror com seus raios de calor pulverizadores. Não há nenhuma chance de sobrevivência para a raça humana. Nenhuma. Mas será mesmo? Bom, eu acredito que você que estiver vendo este vídeo já saiba qual é o final de A Guerra dos Mundos. Não vou dizê-lo de qualquer forma, mas é um final muito interessante. Alguns não gostam, acham, como eu posso dizer, anticlímax, um final meio pequeno demais para o que a obra construiu. Mas eis a questão. É um final que ensina humildade, que mostra que a menor criatura de Deus pode derrubar o maior dos seres. H.G. Wells, como eu disse, consegue pôr seus pensamentos, reflexões nas suas histórias, construir elas uma narrativa muito boa de se ler, de se acompanhar. E nessa história não é diferente. Afinal, H.G. Wells estava vivendo não só na época da Revolução Industrial, como também na época de colonização. A Europa ainda tinha colônias na África, Ásia. E aqui, H.G. Wells nos propõe um pequeno exercício, por assim dizer. Afinal, nós nos sentimos mais empáticos, nós não simpatizamos mais com quem? Com os invasores
ou com aqueles que estão sendo invadidos. E um monte de coisas, um monte de pensamentos do H.G. Wells ainda são, como eu disse, debates até hoje. Eu mencionei a ilha do Dr. Moreau, que se trata de um cientista que numa ilha fazia experimentos científicos com animais, combinações genéticas e tal, combinações de certos animais com outros, blá blá blá, acho que você deve ter ouvido falar nisso. E é um debate que temos até hoje. Afinal, até que ponto podemos testar animais, usar animais para o avanço científico? Vou deixar linkado uns vídeos do Pilula, inclusive, aqui na descrição, porque tive um tio Pilula, não quero mais. Não seja um fanboy, por favor. Ser fanboy é ruim. E é claro, vocês já devem ter ouvido falar na famosa história do radialista Orson Welles, que adaptou a obra para rádio. Ele avisou antes que o que ele ia narrar se tratava de uma ficção, mas muitas pessoas começaram a escutar só depois disso, no momento em que estava descrevendo a invasão dos marcianos na Terra e causou terror nos Estados Unidos e tal. Felizmente ninguém morreu, não teve nada muito grave. Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação, de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles. A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. O traje cômico é que o povo não reconheceu a história criada por H.G. Wells, o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas 2 vezes, provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois. E vamos falar também um pouco das artes, né, deste livro. Artes que foram feitas por um brasileiro radicado na Bélgica, Henrique Alvim Correia. Henrique Alvim Correia é um artista que fazia ilustrações. Ele era muito conhecido por seu trabalho de temas militares, mas também de temas eróticos. E ele se radicou na Bélgica porque aos 16 anos teve que ir para fora do Brasil, porque na época seu padrasto era um monarquista e no Brasil fora instalada a República. Henrique Alvim Correia infelizmente morreu alguns anos depois da publicação de A Guerra dos Mundos. Isso se deve ao fato de que ele, já na época em que estava trabalhando para as ilustrações no livro, a versão belga do livro, ele estava sofrendo de tuberculose. E vamos voltar um pouco de Orson Welles, porque esta versão da Suma de Letras, que é uma divisão da Companhia das Letras, não só é de capa dura, como também tem os desenhos do Henrique Alvim Correia, que eu achei muito legal, e também tem uma pequena introdução falando um pouco sobre o trabalho de H.G. Wells e tal. Um trabalho muito magnífico, devo destacar ainda, porque, olha, já teve histórias de alienígenas antes do Wells, mas ele foi o primeiro a pensar nos alienígenas como uma tecnologia avançada, mas semelhante à terráquea, no caso, a da Revolução Industrial. E também foi o primeiro a pensar numa invasão alienígena, ou seja, não nós seres humanos como os bravos, guerreiros e tal, fortes,
mas sim como os interversos. Interversos diante de uma invasão alienígena. Marte. Así que es la guerra de los mundos. Lo bueno es que tenemos al sol de nuestro lado. ¡Anda, escóndete, cobarde! ¡Quemen todo! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Big Bang Stu dice, salgamos de aqui! E no final, ainda com esta versão da Somatilhetas, conta ainda com uma entrevista que Charles C. Saul fez tanto a H.G. Wells quanto a Orson Welles. Foi um bate-papo. Nessa entrevista, eles fazem um pequeno bate-papo sobre Guerra dos Mundos, mas também outros assuntos. E nessa entrevista, que é mais um bate-papo, eles falam de alguns assuntos. É muito legal de se ler. Você vê como era o pensamento na época de certas coisas. Aliás, as ilustrações também nos mostram um pouco da mentalidade da época. Se vocês separarem das diversas versões que tivemos de A Guerra dos Mundos e tal, sempre há alguma modificação no visual dos alienígenas, nas espaçonaves, nas máquinas. Isso se deve à mentalidade da época, para o que parece avançado, o que parece futurista, ameaçador. Eu acho isso muito interessante. E nessa época, Orson Welles e H.G. Wells, olha só como os sobrenomes desses caras são parecidos, meu Deus. Eles acabaram falando também de um pequeno filme que Orson Welles estava produzindo. Um filminho aí chamado Cidadão Kane. Em vez de ver sua carreira terminar ali, Orson Welles ganhou um patrocinador para o seu programa e um contrato em Hollywood, que lhe ajudaria a viabilizar sua obra-prima, Cidadão Kane. Uma sorte do outro mundo. Bem, é isso que eu tinha para falar de A Guerra dos Mundos. Se você não viu nem o livro, nem o filme, leia o livro e veja os filmes também. Se você assistiu o filme e tal e não leu o livro, leia o livro. Se você sabe as duas coisas, reveja tudo. E se você já enjoou de rever, indique Guerra dos Mundos para a pessoa mais próxima de você. É isso, essa é a minha dica. O que eu tenho a dizer de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. E boa noite e obrigado pela sua audiência.